Existe uma ideia que quase ninguém ousa dizer em voz alta. Quanto mais inteligente uma pessoa é, mais difícil pode se tornar sua vida interior. Porque alguém com uma mente brilhante acaba se sentindo vazio. Porque pensar demais não traz clareza, mas sim exaustão. E há um problema ainda mais profundo que raramente é mencionado. A inteligência nem sempre protege da dor. Às vezes a amplifica. Fique, porque entender isso muda completamente a forma como você vê a inteligência. Para muitas pessoas com alta inteligência, a mente nunca se desliga. Não há silêncio interior. Cada situação é analisada de todos os ângulos possíveis. Cada decisão é decomposta em consequências, cenários e riscos. O que para outros é uma escolha simples, para eles se torna um labirinto mental. Pensar não é uma ferramenta que se usa quando é necessário, é um estado permanente. Esse excesso de análise nem sempre leva a melhores decisões. Pelo contrário, pode paralisar. Quanto mais se pensa, mais opções surgem, e com elas mais dúvidas. A mente busca a resposta perfeita, mas essa resposta quase nunca existe. E enquanto se espera, o tempo passa, a oportunidade se perde e a frustração cresce. O problema não é a capacidade de pensar em profundidade, mas a impossibilidade de parar esse processo. Mesmo em momentos de descanso, o cérebro continua ativo, repassa conversas, antecipa problemas futuros, reconstrói erros passados. Não há descanso real. Dormir nem sempre significa desconectar. Com o tempo, essa atividade constante gera esgotamento emocional. A pessoa se sente cansada sem ter feito nada fisicamente exigente. É um cansaço invisível, difícil de explicar para quem não o vive. De fora pode parecer calma, mas por dentro há um ruído constante. Esta é uma das primeiras cargas ocultas da inteligência elevada. E embora geralmente passe despercebida, marca profundamente a forma como essas pessoas experimentam a vida. Mas este não é o único peso que carregam. Há outro, igualmente silencioso, que surge na forma de se relacionar com os outros. Para uma mente profunda, as conversas superficiais são exaustivas. Não por falta de educação ou interesse pelos outros, mas porque esse tipo de troca não estimula nada em seu interior. Falar do tempo, de temas repetidos ou de opiniões vazias produz uma sensação de desconexão. A pessoa está presente fisicamente, mas mentalmente se sente distante. Pessoas com alta inteligência geralmente buscam significado. Precisam entender, aprofundar, explorar ideias. Quando não encontram isso em seu ambiente social, surge uma sensação constante de vazio. Não é arrogância nem desprezo, é uma diferença na forma de processar a realidade. O superficial não alimenta, e o que não alimenta acaba cansando. Por essa razão, muitas vezes preferem o silêncio a uma conversa que não acrescenta nada. E de fora, isso pode ser interpretado como frieza, distância ou até soberba. Mas a verdade é outra. Não é que não queiram se conectar, é que lhes é difícil fazê-lo em um nível que não sentem autêntico. Essa dificuldade para se encaixar gera isolamento. Não por falta de pessoas ao redor, mas porque falta profundidade. Estar rodeado de gente e sentir-se sozinho é uma experiência comum nesse perfil. E quanto mais se repete, mais se reforça a sensação de não pertencer totalmente. Com o tempo, essa desconexão social se torna um desgaste emocional. A pessoa começa a questionar se o problema está nela, se deveria se adaptar mais, se deveria fingir interesse para não ficar sozinha. E esse conflito interno adiciona outra camada de cansaço. Mas a superficialidade não é a única coisa que pesa em seus relacionamentos. Há algo ainda mais intenso, mais invisível, que afeta diretamente como percebem os outros e a si mesmos. Pessoas com alta inteligência não apenas pensam mais, como também percebem mais. Captam nuances que outros ignoram. Detectam tensões no ambiente, mudanças sutis no tom de voz, contradições entre palavras e gestos.
Essa hiperconsciência não é uma habilidade que se ativa à vontade. É constante e, muitas vezes, avassaladora. Perceber tanto tem um preço. Quando alguém nota o desconforto, a tristeza ou a falsidade nos outros, não pode simplesmente ignorá-la. Essa informação é processada, analisada e sentida. O resultado é uma carga emocional contínua que nem sempre tem vazão. Enquanto outros avançam sem notar nada, essas pessoas carregam o que ninguém mais vê. Além disso, essa sensibilidade dificulta os relacionamentos. Ao detectar mentiras ou manipulações com facilidade, torna-se complicado confiar plenamente. Não por existir desconfiança patológica, mas porque a mente registra sinais que não se encaixam. E quando esses sinais se repetem, geram distância emocional. O mais frustrante é que essa experiência é difícil de explicar. Dizer, sinto que algo não está bem, raramente é compreendido. Sem provas visíveis, a percepção é invalidada. Isso empurra a pessoa a calar, a guardar o que sente, a carregar sozinha essa informação emocional. Com o tempo, esse acúmulo gera cansaço e isolamento. Não é falta de empatia, pelo contrário, é excesso dela. Sentir demais, ver demais e entender demais pode se tornar um peso silencioso. E esse peso influencia diretamente como a pessoa se valoriza. Mas a hiperconsciência não é o único fator que desgasta. Há outra pressão, mais social, que surge quando os outros começam a projetar expectativas difíceis de sustentar. Quando uma pessoa é percebida como inteligente, as expectativas ao seu redor mudam. Assume-se que ela pode com tudo, que sempre saberá o que fazer, que não precisa de ajuda. Frases como, você é esperto, vai entender, ou, com certeza você consegue lidar com isso, começam a surgir com frequência. E embora soem como elogios, com o tempo se tornam um fardo. Essas expectativas não deixam espaço para a vulnerabilidade. Cometer erros parece menos aceitável. Mostrar dúvidas parece contraditório com a imagem que outros construíram. Aos poucos, a pessoa sente que deve estar sempre à altura, mesmo quando por dentro se sente perdida ou esgotada. Assim, nasce uma pressão silenciosa e constante. Esse contexto alimenta a síndrome do impostor. Apesar de suas capacidades reais, a pessoa começa a sentir que não é tão competente quanto os outros acreditam. Cada conquista é minimizada. Cada falha é magnificada. O medo de decepcionar torna-se mais forte que o desejo de avançar. Para proteger essa imagem, muitas vezes o desconforto é ocultado. Aprende-se a sorrir, a aparentar controle, a não pedir ajuda. De fora, tudo parece estável. Mas por dentro, há tensão. Manter essa fachada exige energia, e essa energia vai se esgotando com o tempo. O problema não é apenas o que os outros esperam, mas como essas expectativas são internalizadas. A pessoa deixa de se ouvir e começa a viver para cumprir um papel. E quando isso acontece, o desgaste emocional se acelera. Mas mesmo que se conseguisse reduzir essa pressão, ainda resta outro obstáculo profundo. Um que tem a ver com o tédio, a rotina e a sensação de que nada é suficiente. Pessoas com alta inteligência tendem a se entediar com facilidade, não porque sejam inconstantes ou incapazes de se comprometer, mas porque sua mente precisa de estímulos constantes. Quando uma atividade deixa de oferecer desafio intelectual, perde o sentido rapidamente. O que para outros é estabilidade, para eles pode se tornar monotonia. A rotina diária, repetitiva e previsível, começa a parecer vazia. As tarefas são realizadas de forma automática, sem conexão emocional. E essa desconexão gera uma sensação incômoda, difícil de definir. Não é tristeza aberta, é uma espécie de apatia silenciosa que vai crescendo com o tempo. Esse tédio profundo costuma ser mal interpretado. De fora pode parecer falta de motivação ou até preguiça, mas na verdade é o contrário. A mente busca algo que a ative, que a desafie, que lhe devolva a sensação de estar viva. Quando não encontra, surge a frustração.
Em alguns casos, essa insatisfação leva a decisões impulsivas, mudanças bruscas, abandono de projetos, autocrítica constante. Não porque a pessoa não valorize o que tem, mas porque sente que algo essencial falta. E não saber o que exatamente falta agrava o mal-estar. Com o tempo, esse estado pode corroer a autoestima. A pessoa se pergunta por que nada a preenche, porque sempre parece querer mais. Compara-se com quem parece satisfeito e se sente defeituosa. Mas o problema não é querer mais, e sim precisar de um nível de estímulo diferente. E embora esse vazio seja tentado a ser ignorado, cedo ou tarde ele se conecta a outra tendência perigosa. O perfeccionismo extremo, que promete preencher o vazio, mas acaba esgotando ainda mais. Quando a mente é exigente, os padrões raramente são baixos. Pessoas com alta inteligência costumam estabelecer metas elevadas, não por ambição externa, mas por uma necessidade interna de coerência e qualidade. O problema surge quando essa exigência deixa de ser um guia e se transforma em uma condenação. Nada parece suficiente. Cada resultado poderia ter sido melhor. Cada conquista é analisada buscando falhas. Mesmo quando outros reconhecem o sucesso, a pessoa só vê o que falta. Essa forma de perfeccionismo não impulsiona, paralisa. O medo de não cumprir o ideal gera ansiedade constante. Com o tempo, o perfeccionismo torna-se autodestrutivo. A pessoa trabalha mais, exige mais de si, critica-se mais. Descansar parece culpa, falhar, como uma prova de incapacidade. O diálogo interno torna-se duro, implacável e mina a autoestima aos poucos. Esse padrão costuma passar despercebido porque, de fora, parece disciplina ou comprometimento. Mas por dentro, há esgotamento. Um cansaço profundo que não é aliviado com descanso físico, porque sua origem é mental e emocional. A mente nunca concede trégua. Além disso, o perfeccionismo impede desfrutar. Mesmo os momentos positivos são vividos com tensão, antecipando o próximo objetivo, a próxima melhoria. A satisfação é adiada indefinidamente. E quando não há espaço para desfrutar, o vazio fica maior. Esse desgaste constante prepara o terreno para outro conflito. Um que não tem a ver com o que se faz, mas com como se percebe o mundo. Porque quando uma pessoa questiona tudo, até as certezas mais básicas começam a vacilar. Pessoas com alta inteligência raramente aceitam as coisas como lhes são apresentadas. Precisam entender o porquê, a origem, a lógica por trás de cada norma, cada crença e cada decisão. Frases como "sempre foi feito assim" ou "porque sim" não são suficientes. Essa atitude crítica é uma força intelectual, mas também pode se tornar uma fonte constante de conflito interno. Questionar tudo significa viver em um estado permanente de dúvida, não apenas em relação ao mundo exterior, mas também a si mesmo. Cada escolha é revisada, cada ideia é submetida à análise, cada crença é desfeita para verificar se realmente faz sentido. E embora isso possa levar a uma compreensão mais profunda, também gera instabilidade. No plano social, essa tendência costuma incomodar. Quem questiona normas, hierarquias ou ideias estabelecidas pode ser visto como problemático, difícil ou até arrogante. Não porque queira impor sua visão, mas porque não consegue desligar sua necessidade de compreender. Com o tempo, essa percepção externa provoca distanciamento. O mais complexo é que, ao não encontrar respostas sólidas, a dúvida começa a se tornar interna. A pessoa começa a questionar suas próprias decisões, seu critério, até mesmo seu valor. Nada parece completamente seguro. E viver sem certezas desgasta. Esse estado de questionamento constante impede descansar mentalmente. A mente nunca se assenta. Sempre há uma camada mais profunda para explorar, uma contradição para resolver. E quando não se encontra uma base firme, surge uma sensação de desorientação. Mas ainda resta o aspecto mais pesado de todos. Um que não se relaciona com pensar, analisar ou questionar,
mas sim com sentir. Porque quando a inteligência é acompanhada de uma sensibilidade intensa, o peso emocional pode se tornar insuportável. A inteligência elevada geralmente vem acompanhada de uma sensibilidade emocional intensa. Não se trata apenas de entender o que os outros sentem, mas de experimentá-lo quase como próprio. A empatia é profunda, constante e, muitas vezes, incontrolável. Cada emoção alheia é percebida com clareza. Cada conflito ressoa mais do que o normal. E esse nível de conexão emocional tem um custo elevado. Sentir demais significa absorver o ambiente. A dor dos outros não passa despercebida. As injustiças pesam mais. A tristeza alheia não fica de fora. Essa capacidade de ressoar emocionalmente, embora humana e valiosa, pode se tornar uma sobrecarga. A mente entende, mas o corpo e as emoções nem sempre sabem como liberar. Com o tempo, essa intensidade gera esgotamento emocional. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque sente sem filtros. Enquanto outros podem se distanciar, aqui tudo é vivido de forma direta. A fronteira entre o próprio e o alheio se difunde, e isso torna difícil se proteger. Além disso, sentir demais costuma vir acompanhado de culpa. Culpa por não conseguir ajudar a todos. Culpa por querer se desconectar. Culpa por precisar de espaço emocional. A pessoa se exige ser forte e compreensiva ao mesmo tempo, sem se dar permissão para descansar. Esse peso emocional constante acaba afetando a percepção da vida. O mundo parece mais duro, mais injusto, mais exaustivo. Não porque o seja objetivamente mais, mas porque é vivido com maior profundidade. E quando não há ferramentas para regular essa intensidade, o sofrimento se acumula em silêncio. Esta é talvez a carga mais pesada da inteligência elevada. E entendê-la é chave para compreender por que tantas pessoas brilhantes se sentem, no fundo, tão cansadas. A inteligência elevada não é uma garantia de bem-estar. É uma forma distinta de experimentar o mundo, com maior profundidade, maior intensidade e, muitas vezes, maior desgaste. Pensar mais, sentir mais e questionar mais nem sempre leva a uma vida mais simples. Em muitos casos, a torna mais pesada por dentro. Nada do que foi descrito significa que há algo quebrado nessas pessoas. Não é um defeito nem uma fraqueza. É uma diferença. O problema surge quando essa forma de ser é vivida em ambientes que não a compreendem, que exigem adaptação constante sem oferecer espaço para descansar. Compreender essas cargas é o primeiro passo para aliviar o peso. Não se trata de deixar de ser inteligente, nem de desligar a sensibilidade, mas de aprender a gerenciá-las. De encontrar contextos, relacionamentos e ritmos que não exijam uma luta constante contra si mesmo. A inteligência, bem acompanhada, pode ser uma ferramenta poderosa. Mas quando vivida em solidão emocional, torna-se um fardo silencioso. Reconhecer essa realidade não é se render, é começar a se cuidar de verdade.